Graça e paz para todos meus irmãos em graça, para todos aqueles que irão assistir essa mensagem. Me chamo Carlos Gomes do canal Democracia Espiritual aqui de João Pessoa, Paraíba. Eu quero agradecer a Deus, eu sempre faço isso. Eu quero agradecer a Deus pelos novos inscritos. Sejam bem-vindos, meus irmãos e minhas irmãs, a fazer parte dessa família do canal Democracia Espiritual. Sejam bem-vindos a fazer parte dessa família em Cristo. Mesmo que a gente não estejamos perto, geograficamente falando, fisicamente falando, mas estamos perto, próximos uns dos outros, unidos em um só corpo, em um só espírito, em uma só fé, em Cristo Jesus, em espírito. Em espírito nós estamos juntos, fazendo parte de uma família. E eu quero também agradecer desde já, antecipadamente, por aqueles que ainda não se inscreveram. Mas eu peço por gentileza, por favor, que se inscreva no canal Democracia Espiritual. Deixe seus comentários, façam suas perguntas, deixe seu like, comentem à vontade, compartilhe essas mensagens e vamos que vamos. Eu quero desejar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, dependendo da hora que você vai assistir essa mensagem. E nessa pequena reflexão, eu quero trazer, se encontra aqui em Mateus, livro histórico de Mateus, no capítulo 5, que tem como tema características dos filhos de Deus. Exatamente, esse é o tema da mensagem, características dos filhos de Deus. E o texto principal aqui se encontra em Mateus, no capítulo 5 e no versículo de número 9. Vamos ler só o versículo 9. Aqui é uma passagem conhecida como o Sermão da Montanha, ou seja, as bem-aventuranças. E Jesus aqui, ele estava aqui antes da cruz, antes do reino ser estabelecido, antes de Jesus rasgar a dívida, né, na cruz. E Jesus aqui, ele está reunido com o seu ministério terreno, com os seus discípulos, e uma grande multidão estava ali também ouvindo. E Jesus, aqui no versículo 8, Jesus ele vai dizer aqui, olha o que Jesus vai falar com relação aos filhos, os filhos de Deus. No versículo 9 diz assim, Mateus capítulo 5, versículo 9. Isso aqui, o que eu vou ler, se refere para nós também. Claro que Jesus não estava falando conosco, mas ele estava falando do reino de Deus, que viria, que seria estabelecido. E nós que nascemos depois do ano 70, nós já nascemos na plenitude do reino, porque o reino já tinha sido estabelecido exatamente na segunda manifestação da vinda do Filho do Homem que aconteceu no ano 70. Olha o que Jesus já estava preparando os seus discípulos, preparando aqueles ouvintes no seu discurso, lá no Sermão da Montanha. Veja, no versículo 9 diz assim, Mateus capítulo 5, versículo de número 9 diz, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Oh, glória! Vamos ler novamente. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Oh, glória! Então veja, a palavra no latim, pacificare, ela é derivada de pacíficos. Veja que
no grego, essa palavra aqui é pax e facere. Pax e facere. Eu não sei se a minha linguagem aqui está correta, mas é mais ou menos isso aqui que eu estou falando aqui. Então, no grego, é pax e facere. Veja, pacificador em latim, pacificus, significa aquele que faz a paz. Significa aquele que faz a paz, ou seja, é um fazedor de paz, é um criador de paz, é alguém, é uma pessoa que gera a paz, que leva a paz, que transmite a paz. Veja, meu irmão, então é um estado, é uma atitude de paz em qualquer campo de batalha, em qualquer lugar. Então veja, ninguém pode ser pacificador, presta atenção nessa palavra que eu vou dizer aqui. Ninguém pode ser pacificador com os outros, com outras pessoas, se não for pacificador consigo mesmo. Eu vou ler novamente, eu vou falar novamente essa palavra aqui. Ninguém, nenhum ser humano aqui na Terra, ninguém pode ser pacificador, transmitir paz com os outros, com o seu semelhante, se não for pacificador com si mesmo, se não tiver paz consigo mesmo. É exatamente isso que eu estou falando. Veja, meu irmão, o que eu vou falar aqui, eu vou falar de um filósofo, um homem sábio, um homem de letras, letrado. Então, o filósofo místico norte-americano Emerson, essa palavra ela fica, para eu pronunciar, ela fica muito difícil, né? Para mim, é o meu linguajar. Então, o filósofo místico norte-americano Emerson disse em certo momento, em certa vez, a um homem que falava muito em paz. Entendeu? Esse filósofo místico norte-americano de nome Emerson, ele, uma certa vez, um certo dia, ele se dirigiu a um homem que falava muito de paz, em paz. Veja, esse homem falava muito de paz. Não é o filósofo que falava muito de paz. Ele se dirigiu a esse homem que falava muito de paz. Entendeu? Então veja, esse homem ele falava muito de paz, em ter paz, mas ele mesmo não possuía paz dentro de si. Isso é um fato histórico. E o que aconteceu? Aí olha o que o filósofo falou para ele, para esse homem que falava tanto de paz. Ele diz, olha o que o filósofo místico norte-americano chamado Emerson falou para esse homem. Não posso ouvir o que tu dizes, o que tu falas. Olha, não posso ouvir o que dizes, o que tu dizes, porque aquilo que tu és, porque aquilo que tu és, porque aquilo que tu és, ou seja, porque aquilo que tu fala, perdão, porque aquilo que tu fala não és o que tu dizes. Aquilo que tu fala não é o que tu dizes.
Veja, meu irmão, veja o que esse filósofo falou para esse homem que falava tanto de paz. Aquilo que tu falas não é o que tu dizes. Ele falava de paz, mas ele não tinha paz consigo mesmo. Então, quem não é pacificador dentro de si mesmo, não pode ser pacificador fora de si. Observem, eu vou falar novamente, olha, quem não é pacificador dentro de si mesmo, não pode ser pacificador fora de si, porque a pacificação não pode ter acepção de pessoas. Meu Deus. Então veja o que o filósofo falou para esse homem. Olha o que ele falou. Não posso ouvir o que tu dizes, porque aquilo que tu és troveja muito alto. Aquilo que tu fala não é o que tu diz. Ou seja, aquilo que tu diz não é o que você faz. Troveja muito alto dentro de você. Para as pessoas. Então, quem não é pacificador dentro de si mesmo, não pode ser pacificador fora de si. Se eu não tenho paz dentro de mim mesmo, essa paz que excede todo entendimento, essa paz que Cristo deixou dentro de nós, de cada um dos seus filhos, quem não é pacificador dentro de si mesmo, não pode ser pacificador fora de si. Porque as atitudes vão mostrar quem sou eu, quem é você. Porque pacificação não pode ter acepção de pessoas. Tá certo que em dado momento, se eu posso sair da minha reta, eu posso sair, eu posso deixar por um período, deixar que essa paz venha escapar com as minhas atitudes. Claro que eu sou carne e sangue, mas eu não posso usar isso porque eu sou carne e sangue e fazer guerra com uns e paz com outros. Ou seja, porque a pacificação não pode ter acepção de pessoas. E é o que eu vejo mais aí, entre os irmãos. Líderes religiosos incitando ira e ódio contra os seus próprios irmãos em Cristo. E esses homens têm a cara de pau de falar de paz, de amor, de misericórdia. É os irmãos do amor. Só de boca, só de falácia. Teatro. É muito discurso bonito. Mas na prática a gente vê a realidade. Então aqui, quem não é pacificador dentro de si mesmo não pode ser pacificador fora de si. Porque a pacificação não pode ter acepção. E esse filósofo aqui esse filósofo místico norte-americano chamado Emerson, ele disse que ele não podia ouvir aquele homem falando de paz. Aquilo que ele falava trovejava dentro dele. Ele não tinha paz consigo mesmo, mas falava. Veja a hipocrisia. É hoje. Não vou falar de todos, mas hoje é a maioria, 90% dos irmãos do sistema religioso. Hipócritas. Entendeu? Eles não vivem paz. Quando nós saímos desses lugares chamados sinagogas, entendeu? Prisão religiosa, lá dentro do redil de 4 paredes, onde um dia nós estivemos, nós que estamos em graça hoje, libertos, oh glória, libertos, porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Eles deixam de ser nossos irmãos em Cristo, eles deixam, com as atitudes deles, eles deixam de ser nossos amigos, aquela pessoa que tinha você como um grande homem de Deus, como uma grande mulher de Deus, que te elogiava, já não elogia mais. Se puder, passa até por cima de você com um carro. As atitudes a gente vê, meu irmão. Então veja o que Jesus falou aqui. Veja o que Jesus falou.
Bem-aventurados, Mateus capítulo 5, versículo 9. Bem-aventurados os pacificadores, aquele que transmite paz, aqueles que gera paz para os outros, aquele que gera paz para si mesmo e para com os outros. Olha, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus, ou glória. Olha a característica de um filho de Deus. E aqui, Jesus estava falando aqui sobre o reino de Deus. Ele já anunciava o reino dos céus, o reino de Deus que estava por vir. Vamos ver? No capítulo 5, no versículo 3, diz: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Veja que Jesus já estava anunciando o reino de Deus que viria. E nesse reino de Deus, tem que ter a paz em cada um de nós, sem fazer acepção de pessoas. Eu não posso entender como é que uma pessoa diz que tem o Espírito Santo, que a graça educa, que houve transformação, que a graça transforma, e eu deixar de falar com um irmão meu, estar em pé de guerra, declarar guerra, as atitudes ver, as palavras mostram quem é quem no dia a dia. Eu deixar de ser, de estar na paz com meu irmão, porque eu não concordo com você, nem você concorda comigo, porque eu discordo de você e você discorda comigo. Que paz é essa, meu irmão? Que evangelho da graça é essa? Porque o próprio evangelho vai dizer que no reino de Deus existe paz. Oh, glória! Essa paz está dentro de mim e dentro de você. Por quê? Porque o reino de Deus foi estabelecido dentro de mim, está em cada um de nós, está em cada um dos seus filhos. Eu não consigo entender como é que uma pessoa diz que tem o Espírito Santo e vive em guerra com outras pessoas, com outros irmãos. Qual a diferença de uma pessoa que não conheceu ainda a palavra de Deus, que não tem tanto conhecimento? Então, para você ver que o evangelho não é só conhecimento. Não, doutor. Evangelho não é só eu ter conhecimento, não é só eu ler, não é só eu ter uma boa oratória, conhecer o grego, o aramaico, o hebraico, ter conhecimento profundo. Não, o evangelho não é só isso, minha gente. O evangelho se resume numa palavra: o amor. Não adianta eu ter tanto conhecimento, não adianta eu falar de paz, de amor, de misericórdia e as minhas atitudes mostrar o contrário. É como um sino que só faz tinir. Então não adianta, meu irmão. O evangelho, acima de tudo, é o amor, é paz. Não é só ter conhecimento. Conhecimento demais faz você e eu ficar inchado. As atitudes vai dizer quem eu sou no dia a dia, quem você é. Então veja, meu irmão, ninguém pode ser pacificador com os outros se não for pacificador de si mesmo. É muito claro aqui, primeiro, nós temos que ter essa paz dentro de nós. Essa paz interior, para depois seguir a paz exterior. Oh, glória! Primeiro eu tenho que ter uma paz comigo mesmo, interior, dentro de mim, para depois ser gerada essa paz exterior para as pessoas que estão ao meu redor. E tem uma palavra que minha esposa, a irmã Kelly, minha esposa, nós conversamos muito, e eu me congratulo com as palavras dela. Para eu manter a minha paz, muitas vezes eu tenho que me fazer de surdo e de cego e de mudo. Cego, surdo e mudo.
Muitas vezes, para eu manter a minha paz, eu tenho que fazer de conta que eu não estou vendo aquilo. Que eu estou com a razão, mas aí é onde eu me esmurro na minha carne, como Paulo falou. Para que, pregando aos outros, eu não venha a ser censurado. Então, para eu manter a minha paz, muitas vezes eu me faço de cego, mudo e surdo, para manter a minha paz. Então veja, primeiro eu tenho que ter essa paz, transmitir essa paz para mim mesmo, essa paz interior, para depois eu exalar essa paz exterior para fora, para que as pessoas vejam uma característica dos filhos de Deus, que é ser pacificador, não fazendo acepção de pessoas. Porque se eu faço acepção de pessoas em levar a paz, em ter a paz com os outros, com o próximo, se eu faço acepção, se eu tenho paz com o vizinho da direita e tenho guerra com o vizinho da esquerda, eu estou sendo hipócrita. É como um sino que só faz tinir. E aí, meu irmão? Então veja, olha, não existe paz com as pessoas se primeiro não houver paz consigo mesmo. Não existe paz comigo se eu não tiver essa paz comigo mesmo. Essa paz, ela está dentro de cada um dos filhos de Deus. Olha o que Jesus falou aqui, ó. O que Jesus disse antes da sua morte, antes da cruz. Em João 14, livro histórico, porque eu aprendi, quando eu estava lá, eu aprendi que era evangelho, mas não é, hoje a gente sabe. No livro histórico de João, capítulo de número 14, versículo 27, olha o que Jesus disse aqui, ó. Antes da cruz, para os seus discípulos, mas eu tomo posse porque o reino de Deus seria de paz. Então o reino de Deus é de paz. Então eu tomo posse dessa palavra. Foi falada para os discípulos lá. Ela foi temporal, mas também é atemporal para os dias de hoje. Olha o que Jesus disse no versículo 27. João capítulo 14, versículo 27 diz: deixo-vos a paz, ô glória. A minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não vos dou como o mundo a dá. Veja, deixo-vos a paz, a minha paz o dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Jesus deixou essa paz. E essa paz está dentro de cada um de nós, porque o reino está dentro de nós, de cada um dos seus filhos. Então, no Sermão da Montanha, Jesus diz, ele fala de uma característica dos filhos de Deus, ser pacificador. Isso é uma característica dos filhos de Deus. Se você vê alguém com guerra com seu irmão, seja por qual motivo, por discordância, por dizer não, por não concordar, por discordar, ou seja, por outros assuntos que aí tem, porque nós somos filhos de Deus. Se o mundo não vê essa paz conosco, que somos filhos de Deus, imagine eu e você querer cobrar, nós que somos filhos de Deus, nós querer cobrarmos paz no mundo, paz no Oriente Médio, paz entre o Hamas e Israel, paz entre a Ucrânia e a Rússia. Como é que eu posso cobrar, querer um mundo melhor, meu irmão, no nosso dia a dia, se eu mesmo, como filho de Deus, não transmito essa paz, transmito guerra contra meus irmãos? Meu irmão, nós estamos errados. Evangelho não é isso, meu irmão. Evangelho é paz, meu irmão. Veja o que Jesus disse, ó. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus, ô glória.
Eu peço a Deus, eu peço ao Espírito Santo que eu tenho uma conexão com o Espírito Santo todos os dias, toda hora, em qualquer lugar. Porque isso é que é servir a Deus, isso é que é adorar a Deus, isso é que é ser grato a Deus, é na nossa consciência, no nosso espírito. Para que ninguém venha tirar minha paz. Eu estou sujeito, sim, mas eu não posso também, meu irmão, usar essa expressão falada, como eu já ouvi muito e ouço. Ah, mas eu sou carne, né? Eu sou carne, não sei o quê. Não, sim, nós somos carne. Mas nós temos o Espírito Santo dentro de nós, conectado no nosso espírito. Nós somos carne, mas o Espírito Santo está conectado com o nosso espírito. E aí, se você deixar prevalecer mais as atitudes, as ações da carne, aí sim, você vira um homem, um filho de Deus carnal, um cristão carnal. E o que a gente vê mais aí são homens dizendo que prega graça, mas com atitudes carnal. A graça de Deus, o Evangelho é boas novas. É para nós levar palavras para edificar os irmãos, edificar a igreja, que somos nós, os filhos de Deus. O Evangelho traz edificação, traz paz, traz educação, transformação. O Evangelho gera paz, o Evangelho gera transformação, educação. Quando fala de educação lá no livro de Tito, está falando de atitudes carnais. Então veja, eu quero terminar aqui. E a palavra paz, que é shalom em hebraico, significa uma relação, uma condição, uma harmonia de você mesmo com Deus e com o seu semelhante, meu irmão. Vou ler novamente. A palavra paz é shalom em hebraico. Shalom, que significa uma relação, uma condição, uma harmonia de você mesmo com Deus e com outras pessoas, com o seu próximo, com o seu semelhante. Então veja, eu quero terminar aqui, meu irmão, eu quero terminar aqui com Romanos capítulo 14, versículo 17. Eu termino aqui, Romanos capítulo 14, versículo 17, que diz assim. Lá em Hebreus, Paulo diz, segui a paz com todos. Mas eu quero terminar aqui com Romanos capítulo 14, versículo 17. Olha, Romanos capítulo 14, versículo 17 diz, Paulo escreveu aqui depois da cruz, no período em que os pactos estavam se cruzando. Olha o que Paulo diz, porque o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo, oh glória. Aqui estava tendo uma dissensão, ou seja, alguns concordavam naquilo que poderiam comer de tudo e beber de tudo, outros não, outros diziam que não poderiam comer de tudo, nem poderiam beber de tudo. Aí Paulo escreve essa carta para resolver esse problema aqui. Mas entre eles, por haver discordância entre eles, entendeu? Eles não se tornaram inimigos não, como eu vejo hoje, muitos hoje, se tornando inimigo dos seus irmãos em Cristo, por você discordar. Aqui estava tendo uma discordância. Entendeu? Aqui estava tendo uma discordância. Mas, nem por isso, aqui eles se tornaram inimigo entre eles, porque os irmãos aqui dessa comunidade de Roma estavam tendo discordância entre eles, sim. Alguns diziam que poderiam comer e beber de tudo, outros diziam que não poderiam comer e beber de tudo. E Paulo escreve essa carta para resolver esse problema. Olha o que Paulo diz, ó. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida. Veja que a discórdia era por comida e por bebida. Aí ele diz aqui, ó, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo, oh glória. Justiça. Cadê a justiça? Se você é filho de Deus, cadê a justiça? Porque nós temos que também andar em reta justiça. Aí ele continua aqui, ó. Porque quem nisto serve a Cristo, ou seja, tendo paz, justiça e alegria no Espírito Santo, porque quem nisto serve a Cristo, agradável é a Deus. Se você serve a Deus, se você é filho de Deus, está vivendo o reino de Deus,
o reino de Deus que está dentro de você, e você pratica justiça, paz e alegria no Espírito Santo, então isso aqui é aceito por Deus. Olha, porque quem nisto serve a Cristo, agradável é a Deus e aceito aos homens. Sigamos, pois, todas as coisas que servem para a paz. Olha, sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. O reino de Deus é de paz, alegria, justiça no Espírito Santo. E isso promove o quê? Edificação. E isso promove edificação de uns para com os outros. Aí ele lê aqui ó, no versículo 20. Não destruas por causa da comida. Olha, a obra de Deus não destruas por causa da comida a obra de Deus. É verdade que tudo é limpo, mas mal vai para o homem que come com escândalo. Então veja, o reino de Deus é paz e justiça e alegria no Espírito Santo. Se não tiver paz, se fizer paz com uns e guerra com outros, você está fazendo acepção e isso não está agradando a Deus. Então essa palavra que eu quero deixar. O reino de Deus é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Temos que ser pacificador. E não ser como o sistema religioso aí, alguns que dizem que tem paz, fala de paz, misericórdia e amor, mas no fundo, as suas atitudes mostram completamente outra. Amém? Graça e paz, graça eterna. Se inscreva no canal Democracia Espiritual, deixe seu like, compartilhe a mensagem e vamos que vamos. Quero desejar um bom fim de semana para todos. Amém? Graça e paz, graça eterna.